Oi, Lari, de novo. Olá! Oi, povo que está nos escutando. É um momento muito precioso, acredito, esse tempo que nós vamos estar compartilhando aqui um pouquinho daquilo que acho que eu e você, né, Lari, temos aprendido, não só na nossa vida normal, como também com Deus. E para começar, esse tema, né, esse assunto, quais vozes nós temos ouvido nesses últimos dias, ele é muito abrangente. Porque nós estamos vendo numa geração e num século onde as vozes, as pessoas, aquilo que nós vemos, eles são nossos influenciadores. Então fazem Sim, total sentido sobre nós. E a gente acaba acreditando nisso que as pessoas falam, né? Nas coisas que as pessoas vão falando, acaba acarretando sobre as nossas vidas grandes coisas. E antes de começar, eu quero orar com você, para que nós amém, venhamos a bater um papo sobre isso. amém. Pai, nós queremos te entronizar sobre este lugar. Senhor, nós pedimos que a cada pessoa que esteja nos ouvindo, aonde essa live entrar, Pai, que o Senhor possa modificar, que o Senhor possa trazer, Pai, Senhor, sobre essas casas a paz, a cura, a restauração. Deus, que através desse bate-papo entre eu e a Larissa, que o Senhor se faça presente e que o Senhor mude, Senhor, quem estiver ouvindo. Pai, nós sabemos que nada é para nossa honra, nada é para nossa glória, mas é tudo para o Senhor, Deus. E nós queremos que o Senhor seja convidado de honra deste lugar, que o Senhor seja convidado de honra deste ambiente. Mesmo estando separados, Senhor, nós sabemos que o Senhor se faz presente nos nossos lares e nos lares de cada pessoa que está nos ouvindo. Por isso, Senhor, obrigado por essa tarde e obrigado por este momento que nós vamos ter aqui. Em nome de Jesus. Amém. Diga aí, Lari. Isso aí. Então, como você estava falando, né? Que hoje a gente é influenciado por várias coisas, de todo lugar que nós passamos, isso reflete muito na nossa vida, né? Agora tem a moda dos influencers digitais, né? Verdade. Que isso acaba refletindo muito na nossa vida. Às vezes a gente vê e fala, deu super certo na vida daquela pessoa que posta todo feliz no Instagram, vai dar certo na minha vida também. E muitas vezes não é assim, porque às vezes a pessoa passa por uma imagem que não é real, que não é aquilo de fato que ela está vivendo. Às vezes pela internet a gente se passa tão feliz, se passa tão assim, e na verdade na intimidade é que tá o segredo, né? Verdade. Então, hoje em dia tá sendo bem complicado, porque a gente tem muito acesso, a internet nos deu acessos muito grandes, né? Hoje a gente coloca no Google qualquer coisa que a gente quer saber, nós temos todas as respostas lá. A gente não tem mais aquela coisa que eu vou procurar, eu vou aprendendo e tudo mais. A gente coloca no Google, pronto, o Google responde pra gente, a gente não precisa fazer mais nada. Tudo é Verdade. fácil hoje, né? Então, o que eu aprendo cada vez mais, né, é que a gente precisa, às vezes, ser mais cauteloso com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente escuta, né? Eu vou começar aqui lendo em Provérbios, porque dá uma base muito grande sobre isso que a gente está falando. Em Provérbios 14, 15, fala assim: o ingênuo acredita em tudo o que ouve, o prudente examina seus passos com cuidado. Então, é isso que a gente está falando, né? Muitas vezes a gente olha nas redes sociais, às vezes vê até uma administração, vê uma vida de uma pessoa que parece ser tão perfeita e a gente acredita naquilo, sem examinar, sem saber se aquilo é verdade. Às vezes, um ensinamento que alguém dá pra gente, a gente acha que aquilo é tão real, tão verdadeiro, e a gente não vai procurar saber se realmente é aquilo, né? Então, eu acredito que nesses dias a gente tem que tomar muito esse cuidado, de ser mais prudente naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente vê, porque às vezes a gente dá ouvido a vozes que não são verdadeiras. E nós precisamos estar com os ouvidos atentos naquilo que é verdadeiro, né? Sim, isso que você estava falando sobre nós sermos prudentes, né, referente a essas vozes, existem várias vozes e vários tipos de vozes que persoam e nos
rodeiam, né? Nós temos a voz do desânimo, a voz dos traumas, as vozes dos medos, da incerteza do amanhã. Eu acho que da incerteza do amanhã, essa voz, ela corre muito pela população brasileira hoje, porque a gente já não sabe mais, e são muitas notícias, muitas coisas que vêm sobre as nossas vidas e nós acabamos acreditando nisso. Esses dias eu estava lendo uma pesquisa, e essa pesquisa falava assim, que nesse tempo de pandemia, o número de divórcios, eles aumentariam. Ou seja, os casais, eles se separariam. E isso não deixa de ser uma voz. As pessoas começaram a acreditar nisso. E o tanto de casais que começaram a se separar foi muito grande. Uma outra pesquisa também que eu estava lendo era dos filhos, né? Falava assim, que se um filho, ele veio de uma família que teve pais divorciados, consequentemente, esse filho, quando ele casasse, ele ia passar por um processo de divórcio. Ou se esse filho veio de uma família pobre, ele também seria um pobre. Então, isso não deixa de ser uma voz que soa sobre as pessoas, e nós, às vezes, acreditamos nisso. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 14, 10, que existem muitas vozes e todas elas têm um sentido. Existem muitas vozes, existem muitas palavras que pode ser direcionada a nós. Só que o que nós precisamos entender é filtrar, né, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente não acredita. Porque se a gente não filtrar, aí lascou-se tudo. Porque a gente acaba acreditando em coisas que não são aquilo que Deus tem para nós. Eu acredito que a última palavra tem que ser de Deus. Aquilo que Deus fala de nós é o que nós precisamos ouvir de fato, né? Exatamente. Somente ele, né, sabe os pensamentos, sabe o que é bom pra gente, né? Sim. Então nós precisamos ter esse cuidado e dar mais ouvidos àquilo que ele fala do que as pessoas falam. Às vezes a gente vive em um meio de amizade que as pessoas só te colocam para baixo, que as pessoas só falam que você é feio, que você é gordo, que o seu óculos é feio, que você é 4 olhos. Quem já não teve um apelidinho na infância, né? É verdade. Até hoje, na verdade, né, a gente sempre tem um apelidinho. Sempre tem aquela coisa. Sim, e às vezes a gente dá tanta vazão a isso, dá tanta ênfase a isso, e cara, isso não é o que Deus está falando sobre você. Às vezes Deus está falando que você é lindo, que você é perfeito, que o corpo que você tem vai edificar outras vidas, que a experiência que você tem vai edificar outras vidas. E você fala, não, mas aquele amigo que eu gosto tanto falou que eu sou feio, falou que eu sou gordo. Então eu vou acreditar no meu amigo que tá falando que tá aqui, né, na minha frente, e não vou acreditar naquilo que Deus tá falando de mim. E quantas vezes a gente não tem essa posição? Eu já tive essa posição de me martirizar por essas coisas que eu ouvi, que eu não ia conseguir, ou que eu não ia chegar em tal lugar. E, cara, Deus tem o melhor para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim. E a partir do momento que a gente confessa o nome dele e nós somos enxertados nele e somos feitos filhos de Deus, cara, agora nós precisamos ouvir o que nosso pai nos diz, né? Qual é a herança que ele tem para nós? Agora nós somos representantes do nosso pai. É que nem se nós somos filhos de um grande empresário e a gente herda a empresa dele. Nós vamos ter que continuar lá em empresa. A gente vamos ter que continuar dando o fruto que aquela empresa dava quando nosso pai estava dirigindo. E é a mesma coisa com Cristo. Ele nos deixou um legado para que a gente continuasse isso. Cristo veio aqui, nosso irmão mais velho, fez o que nós precisamos continuar. Então, é muito importante que a gente saiba filtrar isso, que nem você falou. Às vezes não ouvir tanto essas coisas que as pessoas dizem, o olhar das pessoas, às vezes a pessoa olhou torto pra gente, a gente deduz que a pessoa achou alguma coisa e pronto, aí fica com aquilo na cabeça. Principalmente fica mulher, remoendo aquilo, né? Principalmente mulher tem essas loucuras. Fica remoendo. E, cara, nós precisamos muito ter essas atenções de que, cara, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Então, o que Deus tem pensado de mim? O que Deus tem falado a meu respeito? Nós precisamos voltar os nossos olhos, os nossos ouvidos
para que a gente escute mais isso, para que a gente tenha dê mais importância para isso. Porque às vezes a gente se fecha tanto nas nossas coisas, eu preciso fazer tanta coisa, e a gente esquece de parar e ouvir Deus. Às vezes eu quero trabalhar tanto para Deus, né? Eu e o Vi aqui em casa sempre fala isso, que às vezes a gente acha que a igreja é uma empresa. Então a gente quer trabalhar para Deus. Eu preciso bater meu ponto domingo, preciso cumprir a meta. E cara, você é Não é filho, isso, você não é empregado. Existe uma grande diferença, né? De fala aí que eu falo demais. Se deixar eu falando, só vou falar. Hoje pode deixar enrolando, vamos. É legal quando você está falando sobre essas vozes, né? Porque o poder de escolha está nas nossas mãos. De se a gente quer ouvir realmente aquilo que o nosso pai pensa de nós, ou se nós vamos deixar de lado o que nosso pai pensa para então começar a ouvir as outras vozes que às vezes não faz sentido nenhum sobre as nossas vidas. Não faz sentido, aquilo que as pessoas estão falando não foi o que Deus falou de nós e nem o que nós somos chamados para ser. E aí a gente acaba deixando de lado a parte de Deus e colocando a parte do homem, né? Mas nós precisamos entender que existe só uma voz, Lari, que ela muda nosso destino, ela destrava aquilo que nós podemos viver e ela transforma as nossas vidas e faz nós vivermos algo novo, que é a voz do nosso Pai. E nós podemos aprender assim com Jesus. Jesus, ele é o cara que é o meu exemplo de pessoa que eu olho assim e falo, eu preciso aprender tanto com Jesus, porque Jesus, ele não deu ouvidos à voz de Satanás quando Satanás foi lá e começou a conversar com ele e pediu várias coisas para que ele fizesse. Jesus, ele quis ouvir a voz do Pai. E essa voz, ela muda o nosso destino. Ela transforma, né, as nossas vidas. Essa voz que nós falamos do nosso Pai é a voz que ele falou e tudo se formou. É aquela voz que criou tudo só numa palavra. Quando a gente vai ver lá em Gênesis sobre a criação, né, do mundo. Jesus, o Pai foi lá, falou e criou e ouve. Então, nós precisamos sempre se ligar nessa voz. Também, quando Samuel é chamado, Samuel ouve a voz do Pai. Então, assim, é essa voz que nós precisamos dar total entrega, né? É essa voz que nós precisamos sempre estar de ouvidos abertos para ver, porque é ele que nos modifica. Quando eu fico pensando na passagem de Pedro tá ali pescando passou a noite inteira pescando, e aí a pesca foi muito fracassada. E aí Jesus, ele estava ministrando ali, depois ele manda que Pedro vá para a parte mais funda do rio e lance a rede para o outro lado. Pedro podia naquele momento olhar e falar assim, cara, eu acho que esquece, eu já sou um fracassado mesmo, eu já tive uma noite inteira ruim, mas não, Pedro quis olhar e falar, cara, eu sei quem tá falando é Jesus, então não tem por que eu não confiar. Uma palavra dele muda tudo. E ele lança a rede, né, pro outro lado, e ele pega tanto peixe, a Bíblia vai falar que eles pegam tanto peixe que precisa de ajuda de outros barcos. E engraçado é que de toda essa história, o que me deixa mais maravilhado é saber que quando Jesus olha para ele e diz, Pedro, você já não é mais somente pescador de peixes, você é pescador de pessoas agora, de almas. Porque a palavra de Jesus, porque a voz de Jesus destravou algo que Pedro talvez não estava vendo naquele momento. Talvez Pedro estava se olhando e falando, cara, realmente eu sou um frustrado, realmente o desânimo ali deve ter tomado conta, mas aí Jesus chega e fala, olha, pela minha palavra, sabe? Jesus estava ali nos ensinando que é pela palavra dele, é aquilo que ele fala, só aquilo que ele fala vale. Exatamente. Aqui em Salmos 119, 160, fala assim, a própria essência das tuas palavras é verdade. Todos os seus justos estatutos permanecerão para sempre. Então aqui é a prova, né, pra gente, né? Lembrando aqui que, cara, a essência de Deus é a verdade, entendeu? Tudo que ele falar é a verdade. Então, não tem que a gente meio que... Será que é verdade? Será que eu vou por esse caminho ou não? Porque, cara, tudo que vem nele é real, é verdade. Eu fico imaginando nessa situação, né?
vejo essa passagem de Pedro e eu fico imaginando ali os caras no barco falando, Pedro, por que você tá aqui ainda, meu? Vamos embora, não tem mais o que fazer. Já Acabou. foi. E quando a gente tá num lugar insistindo em algo e as pessoas falam, meu, você é besta, o que você tá fazendo aí? Vamos, sai daí, vai para um outro lugar. E ele foi e insistiu ainda. E quando Jesus olha para ele e fala, meu, continua, vai aí, continua. Ele falou, eu sei que tem um monte de gente aqui falando para mim não continuar, para mim desistir, para mim ir para casa, descansar, fazer outra coisa, mas eu sei que essa voz é verdadeira. Não Sim, tem sombra de variação, não tem sombra de dúvida no que ele fala. Então, se ele falou, acabou. É só a gente fazer que pode ter certeza que vai dar certo. E é muito lindo, assim, é maravilhoso você admirar e contemplar Jesus, porque ele é perfeito em tudo, em tudo, em tudo. sim, E é muito bom quando a gente tem essa sensibilidade em ouvir a voz dele. Porque verdade. nas nossas mínimas coisas, assim, uma experiência que eu já tive, eu tinha muito problema assim, com autoestima, com essas coisas. Tinha muita dificuldade. Me achava a Uhum. pior, a mais feia, essas coisas. E uma vez eu tava no culto e eu tava muito mal com isso. Tava meio triste e tal. E eu fiquei lá no cantinho e falei, eu não quero. Eu tava fazendo parte do ministério de dança da igreja. E eu fiquei no canto e falei, não quero nem dançar hoje, quero fazer nada. E eu tava muito mal. Eu falava, nossa, porque ninguém me olha, ninguém me quer. Eu tava lá me martirizando, morrendo. E Jesus, eu senti tão suave, tão suave, tão perfeito. Jesus veio no meu ouvido e falou: Você é linda. Isso foi uma coisa que mudou totalmente meu dia, minha semana, tudo. E isso é uma coisa que eu não esqueço. Porque ele sabia que ali naquele momento a minha dificuldade era me aceitar, era saber que, cara, eu sou completa em Jesus. Não Sim, me falta nada, porque dele vem tudo, ele me provê em tudo, não falta nada nele. Então, se eu sou filha dele, se eu entrego minha vida para ele, se eu falo que eu entrego minha vida para ele, por que eu tô sofrendo com o que as pessoas estão pensando, com o que as pessoas estão olhando para mim, né? Então, quando ele me falou isso, eu acordei assim e falei: Caraca, meu, por que eu tô sofrendo por causa disso, né? Se Jesus me deu tudo, Jesus me ajuda em tudo, me completa em tudo, e eu ainda tô sofrendo por conta disso, esperando que alguém faça por mim. Cara, ele já fez por mim. Então ninguém sim. precisa fazer mais nada por mim, porque ele já fez. Já fez, já tá Então, completa. exato. Então é nesses detalhes que eu vejo, sabe, que Jesus é muito perfeito. Às vezes a sua dificuldade, para mim, possa ser, nossa, a coisa mais besta do mundo. Mas para você, você sabe o que você está sentindo, o que você está passando. E, cara, Jesus é totalmente capaz de se importar com a coisa menor que você está sentindo, né? Que aos olhos das pessoas é menor, mas Jesus se importa até com isso e te cura nisso. E É eu acho verdade. muito belo quanto ele é perfeito nisso. Quanto ele é gracioso em cuidar dos mínimos detalhes nas nossas vidas. Então, a importância da gente, às vezes, deixar um pouco de lado essas coisas, as nossas coisas, o que nós achamos importante, para ouvir mais a voz dele, para dar mais atenção à voz dele, a ter essa sensibilidade de ouvir ele. Isso é extremamente importante. Você falando sobre o testemunho, né? Eu lembrei de quando numa outra conversa que eu tive a oportunidade de contar, eu lembro que na minha infância eu sofri de uma rejeição muito grande. E aí, eu lembro que eu também ficava nessa coisa assim, eu ficava, cara, ninguém gosta de mim, eu dava ouvidos ao que as pessoas falavam, ai, você é um pouquinho gordinha, ai, você... E aquilo ali foi começando a gerar dentro de mim um sentimento grande, né? Mas um Uhum. dia, e eu acredito que você só consegue ouvir a voz do pai quando você tem um processo de intimidade com ele, quando você faz aquilo de entrar no teu quarto, fechar a tua porta e chamar o pai que está em secreto. E eu comecei a ter, depois que eu comecei a ter esse tempo de intimidade com o pai, eu comecei a ouvir palavras como você ouviu, de que eu era amada, de que eu era filha, de que eu era alguém que tinha valor. E eu acho que nesse tempo que nós estamos vivendo, inclusive na pandemia, muitas pessoas não estão tão tendo esse tempo de intimidade com Deus.
E aí elas acabam se ligando às outras coisas e elas acabam acreditando em muitas outras coisas. Quando, na verdade, o tempo inteiro Deus está dizendo que existe um valor que ela tem muito grande e que esse valor já foi pago por ele. E nós precisamos entender isso, sabe? Existem pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento e que talvez hoje só queriam ouvir uma palavra como essa. E esse é um canal que nós estamos tendo de poder compartilhar aquilo que nós temos vivido, dessa intimidade com Deus, e dizer para essas pessoas que estão nos ouvindo que, mesmo que o mundo diga algo delas, Deus tem algo totalmente contrário do que aquelas pessoas dizem. Que quando, na verdade, o mundo fala que ele não ama, que ninguém ama ela ou ele, Deus está dizendo o tempo inteiro que ele ama, e o valor dela e o amor dele por essa pessoa é imensurável, é impagável, né? Exatamente. E que nem você falou, né, nesse tempo de pandemia, quantas pessoas não se desesperou, né? Não enlouqueceu por conta disso, mas a gente esquece que, cara, ele tem o domínio de tudo. Ele tem um controle exatamente de tudo. Ele criou tudo. Criou nós mesmos, né? Então, a gente esquece disso, né? Hoje eu ouvi algo que eu achei muito interessante, né? Eu tava conversando com um amigo e ele falou que às vezes a gente se embriaga com tantas coisas, né? Em Efésios 5:18 fala sobre isso, né? Para não se embriagar com vinho, mas muitas vezes a gente se embriaga, perde o controle com outras coisas. E nesse tempo, pelo que eu acompanho, pelo que eu vejo, as pessoas tá acontecendo isso, né? Descontrola na Netflix, descontrola no YouTube, descontrola nos jogos. Tá tentando, de uma forma, ocupar a cabeça para falar que não tá com a mente vazia, né? Que nem o povo diz, que mente vazia é a oficina do diabo. Para a pessoa não ficar assim, e aí ela enche de coisas que são inúteis, vamos dizer assim. Porque, cara, tem tanto filme nada a ver que a gente assiste para passar o tempo, tem tanta coisa que a gente perde muito tempo. E a gente esquece de ter um tempo de contemplação com Deus, um tempo de reflexão com Deus. Esses dias, eu acredito que desde o começo da pandemia, Deus tem falado comigo, aqui em casa, com o Vi também, sobre esse tempo de criar raízes, de criar, de ter esse momento de silêncio, de saber amar o silêncio. A gente não sabe amar o silêncio, a gente não sabe conviver com nós mesmos. O Vitor sempre fala isso pra mim. A gente não sabe nos ouvir. Porque quando a gente fica quieto, a gente não consegue, a gente tem que falar algo. Tem que falar alguma coisa. Sim, porque a gente não consegue ficar só com nós mesmos. Isso é terrível, cara. Porque nós precisamos entender que no silêncio, na calmaria, Deus vai revelar coisas incríveis para nós. Esse momento de contemplação, eu tenho aprendido muito que esse é o momento de que nós nos esvaziamos, mas nós não ficamos vazios. Nós nos enchemos de Deus. A gente tira todas as nossas coisas, as nossas preocupações, os nossos medos e nos enchemos de Deus. Como que eu faço isso? Cara, eu vou admirar a natureza, porque é a criação de Deus, é a beleza de Deus. E eu acho que é um dos canais que ele mais fala, né? Exatamente. Comigo, meu Deus, eu sou apaixonada. Todo dia eu faço questão de ver o pôr do sol. Porque eu sou apaixonada pelo sol. Meu Deus do céu. É o canal que ele mais fala. Exato. E é incrível isso, porque você fica impactado. Você é impactado com a natureza de Deus. Com a beleza das coisas que Deus fez, assim. E às vezes a gente fala sobre essa voz, né? Nós temos que ouvir a voz de Deus. E Deus tem vários métodos de falar com a gente. Às vezes, até numa música, várias vezes estou ouvindo um louvor e o Espírito Santo vai falando através daquilo que uma outra pessoa escreveu para ele. Então, é muito importante a gente sempre ter esse momento de reflexão, esse momento de calma. Eu e o Vi gostamos muito de ficar no silêncio. Aqui em casa, meu Deus, parece que não tem nem ninguém em casa, que a gente fica no silêncio total. E é importante isso, porque nós aprendemos muito. Eu e o Vi, você conhece a gente é a pessoa que mais faz festa, que mais gosta de folia. Mas nós temos aprendido sobre o silêncio, sobre esse lugar de calmaria.
porque nós sabemos que nesse lugar o Espírito Santo tem revelado muitas coisas pra gente. Então, é muito importante e a minha oração hoje é para que, através dessa live, desse vídeo, as pessoas aprendam isso. Que esse momento de pandemia, ele é totalmente direcionado por Deus. Deus está totalmente no controle disso. Então, nós precisamos pegar esses momentos maus, esses momentos que está sendo difícil, para transformar em bênção. Para transformar no momento que a gente mais vai conhecer a Deus, que a gente vai ser mais achado nele. Esse deveria ser o tempo que a gente está em quarentena no coração de Deus. Exatamente. Que a gente está passando o tempo inteiro ali nele, que a presença de Deus não fosse um lugar que a gente entra e sai. Porque, infelizmente, a gente faz isso. Às vezes, a gente faz isso com a presença de Deus, a gente entra e sai dela. E que nós possamos aprender nesse tempo que é o lugar de vivência nosso. Que isso é um lugar que nós não devemos sair nunca. É o ambiente que nós somos criados para estar, né? E por muitas das vezes nós não estamos. Exatamente. Então, minha oração para esses dias e que as pessoas que estão assistindo e vão assistir, que nós possamos aprender isso, que nós possamos aprender a contemplar a Cristo, que a gente possa aprender a refletir em Cristo e ter este lugar de vivência nele. Essa presença seja muito mais real daquilo que a gente já tem vivido. Esse tempo de pandemia, para mim, está sendo um momento de ser achado em Cristo e cada vez mais buscar Ele, aprender mais dele. Eu já aprendi muita coisa e eu acredito que eu tenho tanta coisa que nem se compara aquilo que eu já aprendi, né? Uhum. Então, é isso, assim, que o que eu tenho aprendido é parar mais. É parar mais de falar, de ouvir e ouvir mais a voz de Deus, parar de ouvir outras coisas e ouvir mais a voz de Deus, sabe? Romanos vai falar sobre isso, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes nós caímos em um questionamento, tipo assim, cara, eu não consigo escutar a voz de Deus, eu não sei. Mas, na verdade, quanto tempo nós estamos gastando com Ele, né? Quanto tempo eu tô ali em buscar, sabe? Quanto tempo eu tô ali em aprender aquilo que os céus têm falado, não o que a terra tem falado. Nesses últimos tempos nós estamos ouvindo mais o que a terra tem falado do que, de fato, o que o céu tem falado, que aquilo que tá em cima tem falado. E eu acho que essa é a maior resposta, sabe? Das perguntas de como eu vou escutar Deus, como eu vou... Cara, é a palavra. A palavra, ela tem o poder de fazer tudo, de mudar tudo, porque a palavra é o próprio Deus falando. Não tem, eu acho que outro ambiente, outra coisa que possa ser tão voz de Deus como a Bíblia, sabe? A voz de Deus é a Bíblia inteira. Então, se nós lemos a Bíblia, nós vamos ouvir Deus falando, porque não tem, não sei você, Lari, mas toda vez que eu leio a Bíblia, não tem como Deus não falar comigo. Sim. Eu sempre saio com algo, eu sempre saio com alguma coisa, eu sempre anoto na minha agendinha algo que eu ouvi, que o Espírito Santo soprou no meu coração. Então, ler a palavra, eu acho que já é o primeiro passo para nós ouvirmos a voz daquele que pode mudar o nosso destino e ouvir a voz do que realmente importa, porque só a voz do Pai é que tem total importância sobre as nossas vidas. Exatamente. E foi o que nós estávamos conversando antes, né? De que às vezes as pessoas perguntam, né? Tipo, mas como que eu vou ouvir essa voz de Deus, né? Como que eu faço isso? Porque, querendo ou não, a gente já ouviu isso na igreja várias outras vezes, né? Tipo, escutem a voz de Deus, dê ouvido à voz de Deus. Como que eu vou ouvir isso? E eu fiquei pensando sobre isso e o que eu entendo, cara, tudo vai estar na Bíblia. Não tem como a gente fugir disso, não tem outra coisa. Aí eu não posso falar assim, escuta assiste um vídeo no YouTube, ou sei lá. Não tem nenhum outro manual a não ser a Bíblia. A Bíblia, porque, exatamente. Tudo vai estar aqui. Todas as direções que nós precisamos vai estar aqui. É que nem quando a gente compra um móvel novo que vai vir um manual. A gente vai para construir, precisa de um manual. Nós estamos sendo construídos, então nós precisamos desse manual aqui. Porque senão nós não seremos construídos direito, né? E ele é o único que dá certo. Então, eu acredito que não há outro... Exato.
eu acredito que não há outra maneira de eu saber ouvir a voz de Deus que não seja através da palavra de Deus. Sim. Eu acredito, Lari, que existe Através da Bíblia. A Bíblia, ela é o óbvio, né? Porque, por mais que às vezes. A Bíblia, ela é o óbvio. Oi, voltei. Tá me ouvindo? Foi. Acho que o que eu estava dizendo, a Bíblia, ela é a própria palavra de Deus, né? Mas isso não anula, às vezes, Deus de usar uma outra ferramenta para falar sobre nós, né? Muitas das vezes Deus usa o nosso líder, Deus usa os nossos pastores, Deus usa, sabe, tantas pessoas usadas por Deus para nos direcionar, para falar conosco. E às vezes a gente acredita, a gente tem a visão, né? Nós temos o pensamento de que para nós ouvirmos a voz de Deus, Deus precisa aparecer em humano, físico, para nós estarmos ouvindo a voz dele. Não, às vezes Deus tem usado outras pessoas, como muitas das vezes, às vezes eu pergunto alguma coisa para Deus e, sabe, ele não me responde ali, eu e ele, mas às vezes, quantas vezes eu já fui para a igreja e aí no meio de uma ministração do meu pastor, no meio de uma ministração da minha pastora, Deus vem com a resposta assim e, sabe, você se sente amada, se sente cuidada, porque é isso. E a Josefine falou assim no Facebook, né? Nós precisamos buscar pelo discernimento de Cristo. E é exatamente isso que nós estamos falando, sabe? Às vezes, Deus, ele vai, de alguma forma, falar com a gente. Deus nunca vai deixar de falar conosco. Mas nós precisamos estar sensíveis e atentos a que forma ele tem se usado para falar conosco. Se ele tem falado já com a Bíblia, se ele tem usado os nossos pastores, os nossos líderes, se ele tem usado, às vezes, pessoas que a gente nem conhece. Quantas vezes eu estava no trem precisando de uma palavra e uma pessoa que eu nem conheci chegou e me falou, olha, Deus mandou eu falar isso para você, que fazia total sentido e sumiu, acabou, foi embora. Ele usou, é uma ferramenta, não deixa de ser uma voz de Deus sobre as nossas vidas. Exato. Eu acredito que a nossa oração, às vezes, tem que mudar de Deus fale comigo, e sim, Deus me dê ouvidos para te ouvir, né? Porque às vezes a gente ora tanto, fica lá falando 3 horas, falando, Deus, eu quero te ouvir, eu quero te conhecer, eu quero fazer isso, quero, mas a gente não consegue parar e falar, tá bom, pode falar agora. Por favor, é agora uma Deus conversa continua. querendo. Que nem você viu que eu não paro de falar. E muitas vezes a gente tem essa atitude, né? Tipo, fala, ai Deus, eu preciso te ouvir. Quantas vezes eu já fiz isso? De falar tanto que precisava ouvir Deus. Eu acho que Jesus ficava olhando assim pra minha cara e falando, tá, agora se você parar de falar, eu consigo falar, moça. Se você dá uma pausa. Respira pra falar. Eu acho que se a gente tivesse mais esse posicionamento de Deus, eu quero te ouvir, mas eu preciso que o Senhor abra meus ouvidos, abra os meus olhos, porque às vezes a gente vai ler a palavra ali, olhando para a palavra, e vai cair e falar, é a resposta que eu precisava. É verdade. Então, é que nem você falou, muitas vezes não vai ser uma voz que nem um relâmpago e tal, vindo do céu que você vai ouvir. Não. Muitas vezes é coisa simples, que você precisa ter essa atenção, como a irmã falou, ter esse discernimento para entender as formas que Deus fala com a gente, né? Nós precisamos muito disso. A oração desses dias também é discernimento, para que a gente tenha os olhos e os ouvidos atentos para ouvir o que Deus tem falado pra gente, né? Sim. Lari, eu acho que já estamos chegando nos fins. Como passa rápido? Já passou tão rápido. Passou muito rápido. E eu, para finalizar a minha parte, eu quero falar para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que não tem outra ferramenta a não ser ler a Bíblia para ouvirmos a voz de Deus, aquilo que Ele pensa sobre nós, né? E também falar para as pessoas que, por muitas das vezes, elas têm ouvido que elas não são ninguém, que elas não prestam, ou senão elas estão dando ouvido à voz, muitas das vezes, do medo nesses últimos dias. E eu quero deixar algo aqui direto do coração de Deus, que Deus tem cuidado dessas pessoas, né? Deus tem amado elas.
E eu acredito muito que esse tempo que nós tivemos aqui vai alcançar muitas pessoas. Muitas pessoas talvez estão nos ouvindo, ou vai nos ouvir, e talvez estava desesperada. Cara, como assim? Acabou para mim. Mas na verdade não acabou. É só o começo daquilo que Deus tem para a vida delas. Elas só precisam estar sensíveis e entender que Deus tem usado de diversas maneiras para falar e para ensinar. E só precisa ter um feeling assim, sabe? Cara, Deus está falando comigo nisso. E é exatamente isso que eu vou começar a trabalhar para fazer. Exatamente. O que eu queria deixar também, né? É que a gente precisa entender que são processos, né? Então, são tempos que nós aprendemos cada vez mais. Então, é ter calma, ter paciência. Eu já tive essa ansiedade, nossa Deus, eu preciso chegar nesse ponto logo, né? Eu vejo as pessoas já super conhecendo, ouvindo Deus e tudo mais, e eu tô aqui ainda, não consigo chegar nisso. Nós precisamos respeitar os processos de Deus, né? São caminhos que nós precisamos trilhar para chegar. Talvez, se você ajoelhar hoje e orar, Deus não vai falar exatamente, ei, minha filha, põe-te de pé. Não vai acontecer isso. Mas, de alguma forma, Deus vai falar com você, com certeza, porque Ele nunca vai deixar de te responder. Mas são processos para que você escute mais nitidamente, vamos dizer assim, a voz de Deus, consiga ter esse discernimento mais aguçado. Então, que a gente respeite esses processos, mas em todo tempo, que a gente ore e leia a Bíblia. Porque nós precisamos desse tempo que seja muito, muito mais precioso. Nosso tempo de devocional, de ler a palavra, de meditar nessa palavra, que também é muito importante. A gente meditar não é só ler e acabou, cumprir tabela, não é assim. Lê, medita naquilo, pensa, deguste aquilo para que aquilo venha pousar no seu coração. E sempre orando para que o Espírito Santo te dê um conhecimento, para que você aprenda da palavra, que você absorva todos os nutrientes que aquilo está te dando, né? É um alimento aquilo, então nós precisamos comer, mastigar, engolir, fazer o processo de digestão, entendeu? Para que todos os nutrientes venham saciar nosso corpo. Então é a mesma coisa com a Bíblia. Então, leia, deguste, vai com calma, saboreie cada palavrinha que você está lendo para que isso traga mais nutrientes para você. Eu quero deixar só essa observação, gente, leiam muito a Bíblia, porque isso vai ser o que vai levar a gente mais para perto de Cristo. Leiam a Bíblia, orar e meditar nela de dia e de noite, que é o que ela mesma nos pede para fazer, né? E lembrar que é aquilo, Deus ele não prisa por quantidade, ele prisa pela qualidade. Então, se nós gastarmos um tempo, nem que seja mínimo, mas de qualidade com o Senhor, então já vai ter valido a pena. Porque nesse tempo de qualidade que nós vamos ter com Ele, que talvez seja pouco, a gente vai aprender muitas coisas. Vai aprender coisas, os céus vai revelar coisas grandes sobre as nossas vidas, que nós vamos falar, cara, que é isso? Né? Como muitas das vezes é nos revelado. Exatamente. Então é isso, Gi. Eu acredito que eu acredito que nós falamos o que tínhamos que falar. E agora nossa oração é para que as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, que elas entendam isso, de que nós precisamos ter essa sensibilidade na voz de Deus. E é isso, gente. Foi muito bom estar com vocês. Eu agradeço a live por esse tempo, né? Que a gente parou aqui para ouvir. E as pessoas, nós agradecemos também pela oportunidade de estar nos ouvindo, né? Que seja de bênção e que frutifique cada vida que ouvir sobre isso hoje. Amém, isso aí. Amém. Então vamos orar, Gi, para terminar? Bora! Vou orar pela gente, tá bom? Tá bom. Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, Senhor Jesus, por esse bate-papo.
Muito obrigado, Senhor, pela vida da Giovana. Eu te agradeço, Senhor, porque em todo tempo o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é misericordioso conosco, Jesus. Nós pedimos, Jesus, que o Senhor alcance a vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo e as pessoas que ainda vão assistir, Jesus. Que o Senhor coloque cada vez mais fome e sede por Ti em nossos corações. E que nós possamos, Pai, não nos saciar com um pouco, Jesus, que nós já temos, mas sim que nós possamos desejar cada vez mais, Pai, conhecer o Teu coração, que nós possamos ser achados em Você, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que a cada pessoa, Senhor, que vai assistir, que está assistindo, Pai, que o Senhor, que o Teu Espírito acompanhe essa pessoa para que ela possa, Senhor, conhecer mais de Ti, em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, conhecer o Teu coração, que nós possamos estar com os ouvidos e com nossos olhos abertos, com os nossos olhos atentos, Senhor Jesus, a Te ouvir, a Te servir com excelência em nome de Jesus, Pai. Nós somos extremamente gratos a Ti, Pai. Nosso coração está extremamente grato porque o Senhor é maravilhoso em todo o tempo, Jesus. Então, que nós possamos estar, Pai, sensíveis para cumprir a Tua vontade em todo o tempo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém. Amém, Gi. Beijo, Lari. Beijo, Gigi. Fiquem com Deus, gente. Aí, gente, Deus abençoe vocês.